Episódio da nossa série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, o nosso fio nuclear, construindo a casa sobre a rocha. E construindo a casa sobre a rocha é, na realidade, o encerramento, o fechamento, a conclusão do Sermão da Montanha que Jesus pregou. E ele termina esse sermão dizendo que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Na semana passada, a pastora Rovena trouxe, no meio desta série, uma outra palavra relativa a um outro grande discurso de Jesus, um outro grande sermão do Senhor Jesus, chamado Sermão Profético, que está em Mateus 24, também em Lucas, também em Marcos. E este outro sermão, o Sermão Profético, ele fala sobre os sinais dos últimos dias. E a Bíblia diz, irmãos, como um dos sinais dos últimos dias, que nós deveríamos observar a figueira. E quando a figueira estivesse madura, dando os seus frutos, nós saberíamos que o dia do juízo, o dia do arrebatamento, o dia da vinda do nosso Senhor Jesus se aproxima. E o que nós temos visto, irmãos? Nós temos visto a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. São dois grandes blocos. O primeiro bloco de ensinamentos de Jesus, que é o Sermão da Montanha, ele começa em Mateus capítulo 5 e vai até o capítulo 7. São 3 capítulos em que Jesus está ensinando, Jesus está pregando a palavra de Deus para a multidão e para os seus discípulos reunidos ali naquela montanha. Por isso, Sermão do Monte. O segundo grande bloco é o Sermão Profético, onde Jesus fala sobre os sinais dos últimos dias. No primeiro, ele nos prepara escatologicamente para o final dos tempos. Ele fala o que é esperado de um discípulo de Jesus, o caráter de um discípulo de Jesus, as características de um discípulo de Jesus. E no segundo, ele nos alerta para nós observarmos os tempos, para nós lermos o nosso tempo e sabermos que o Senhor está às portas. Nesse último discurso de Jesus, essa última pregação, grande bloco de pregação do Senhor Jesus nas Escrituras, que é o sermão profético, ele trouxe uma advertência que nos foi pregada na semana passada, onde dizia: lembrem da mulher de Ló. Os irmãos lembram que a mulher de Ló, porque ela olhou para trás, ela se tornou em uma estátua de sal. Então isso é muito importante, porque hoje nós vamos também falar um pouco sobre isso. E eu quero ler então a continuação do Sermão da Montanha. Nós já estudamos grande parte das bem-aventuranças, só ficou uma para trás, e hoje nós vamos dar início aqui nesta bem-aventurança, porque ela também é a introdução, o contexto daquilo que Jesus vai falar a seguir. Então é muito importante para a continuidade do nosso estudo aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10. Os irmãos podem abrir comigo aqui, Mateus capítulo 5, versículo 10. Esta bem-aventurança, alguns têm ela como duas bem-aventuranças, mas na realidade ela é uma bem-aventurança só. Porém, Jesus repete novamente bem-aventurados e dá outras especificações daquilo que aconteceria com estes bem-aventurados. Mateus capítulo 5, versículo 10, os irmãos podem acompanhar comigo, diz assim. Rafa, consegue pôr para mim aqui, só para mim não? Aleluia, pode pôr 40 ali, Rafa, vamos ver se a gente consegue acelerar. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Interessante, né, irmãos? Bem-aventurados, felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus está tratando do sofrimento por uma causa justa. É o caráter do justo, o caráter do discípulo, porque os discípulos se posicionam, os discípulos rejeitam e recusam participar de coisa injusta. Por seu juízo, por suas ações justas, eles não ficam passivos frente à injustiça, e por causa disso certamente sofrerão perseguição. O seu caráter distingue-se do mundo, no seu julgamento, no seu agir, e por causa disso,
os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus se torna incômodas ao mundo. Por isso os discípulos serão perseguidos por causa da justiça. A recompensa das suas palavras, a recompensa das suas obras não será o reconhecimento, mas a rejeição pelo mundo, o cancelamento pelo mundo. Mas a promessa para eles é a mesma dos pobres de espírito. Os irmãos lembram da promessa dos pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui para os perseguidos nós temos a mesma promissão, a mesma promessa do Senhor Jesus: bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Ainda, meus irmãos, que nós percamos aqui, nós acharemos logo ali. A igreja dos bem-aventurados é, portanto, a igreja do crucificado. Com ele tudo perdemos, com ele tudo ganhamos. Jesus fala para aqueles que têm condições de entendê-lo. Então, como diz o texto sagrado lá em Apocalipse, na revelação de João, Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Senhor Jesus continua falando no versículo 11 a essas pessoas que podem ouvi-lo, a essas pessoas que podem entendê-lo, dizendo assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Parece que em todo o tempo da história da humanidade, estes homens que se levantaram, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como sal da terra, como justos na terra, se posicionando e pregando a palavra do Senhor, foram perseguidos. Jesus está dizendo: perseguiram os profetas, vão perseguir vocês também. Por isso nós sabemos que a injúria, a perseguição, a difamação, e muitas vezes, irmãos, até a morte selam a bem-aventurança dos discípulos de Jesus em sua comunhão com Ele. É claro que o mundo se vingará destes estranhos, mansos, se vingará com palavras, se vingará com violência, se vingará com difamação, se vingará com cancelamento. A voz destes humildes é por demais ameaçadora e audível. Mesmo calados, o seu testemunho, a sua existência testifica. O testemunho que os discípulos de Jesus dão como justos, obviamente, irmãos, expõe a injustiça do mundo, e isso é por demais impressionante. Isso na realidade é mortal. Quando Jesus diz bem-aventurados, bem-aventurados, o mundo grita fora, fora, sim, fora. Mas fora para onde? Fora para o reino dos céus. Quem pode glorificar o Senhor? Diga para o irmão que está aí do seu lado: nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, o nosso lugar é o céu, aleluia. Deles é o reino dos céus. E o que diz a palavra do Senhor? Regozijem-se e exultem, porque grande é o seu galardão nos céus. O próprio Deus enxugará dos seus olhos as suas lágrimas. Então se alegre, não só se alegre, mas se alegre, se regozije, exulte, aleluia, grande é o seu galardão nos céus. Irmãos, vale a pena, e a Bíblia diz que nós não devemos buscar um tesouro terreno, porque aqui embaixo a vida é muito fugaz, passageira, é rasteira, mas nós devemos buscar um tesouro nos céus, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões não arrombam e roubam. Ajuntem tesouros nos céus, glória a Deus. E nós veremos, irmãos, a recompensa inclusive dos mártires que morreram por esta causa, que foram perseguidos, não só cancelados, como muitos de nós hoje perdemos amigos ali fora porque abraçamos a fé, e isso é maravilhoso, você deve se alegrar por isso, amém, irmãos? Glória a Deus.
mas pessoas que perderam a própria vida, que foram perseguidos. E hoje nós cantamos, né, irmãos? Nem o Coliseu pôde parar a igreja, nem os leões puderam parar a igreja do Senhor, aleluia, ela marchou firme, porque estes bem-aventurados, eles ouviam o clamor do chamado do Senhor Jesus, esta alegria bradando da eternidade para eles. Bem-aventurados, bem-aventurados, aleluia, e eles creram, glória a Deus, e eles não abriram mão, e eles entregaram de bom grado as suas vidas ao Senhor, e o Senhor é fiel, glória a Deus. Agora, irmãos, estes corpos feridos e martirizados lá estão, mas agora são corpos glorificados, porque a palavra do Senhor diz: quando soar a última trombeta, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, e os que morreram e descansam no Senhor, eles ressuscitarão dos mortos, e juntos nós encontraremos com o Senhor nos ares, e receberemos corpos glorificados para a glória do Senhor. A veste do pecado, a veste que teve o arrependimento, foi substituída pela veste branca da justiça eterna. Já neste tempo, a igreja do crucificado, a igreja que anda sobre a cruz de Cristo, ela percebe este chamado de alegria indizível, alegria celestial, alegria eterna. Bem-aventurados, bem-aventurados. E aí nós entramos em Mateus capítulo 5, versículo 13. Acompanhem comigo esta leitura. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Percebam, irmãos, aqui são palavras que pesam sobre nós. Vocês, nós, a igreja, são o sal da terra. Se o sal vier ou se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Diga: na casa. Ilumina a todos os que estão na casa. Portanto, os que convivem conosco, os que conosco se relacionam tanto no mercado de trabalho, quanto em um ambiente, em uma sala, em uma casa, os que podem estar sendo iluminados pela mesma luz da lâmpada sob o teto. Assim deve ser a nossa luz. Ilumina todos os que se encontram ao nosso redor, todos os que se encontram perto de nós, todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Os bem-aventurados são desejados e recompensados no reino de Deus, mas para a terra são totalmente indignos e supérfluos. Agora, porém, Jesus os caracteriza com o símbolo do bem imprescindível da terra. O sal é o bem imprescindível, é o bem mais valioso, é o símbolo do bem mais valioso da terra, o bem mais nobre, o valor mais precioso que a terra possui. Talvez você tenha pensado, é o ouro. Não é, irmãos, é o sal. Sem o sal, a terra não tem condições de subsistir. A terra é preservada pelo sal, e ela permanece, justamente por amor a esses pobres de espírito, a esses mansos, a esses humildes, que o mundo rejeita. Hoje nós temos geladeira, mas naquela época, quando Jesus proferiu o sermão da montanha, era o sal que a tudo preservava e dava sabor. Mansos que o mundo rejeita, pessoas que o mundo rejeita, mas ao rejeitar os discípulos,
eles estão colocando fora justamente o seu milagre, justamente a sua própria vida, pois a terra continua existindo justamente por amor desses rejeitados. Esse sal divino, ele confirma o seu valor em seu efeito. Ele precisa ter o seu efeito, ele precisa salgar, e é isso que confirma o seu valor. Na semana passada nós ouvimos aqui a palavra do juízo de Deus que veio sobre as cidades Sodoma e Gomorra, e da mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal. E eu gostaria de ler com os irmãos Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 19, porque nós temos aqui, irmãos, uma palavra muito interessante. Antes de Deus derramar este juízo sobre Sodoma e Gomorra, ele conversou com o seu servo Ló, com o seu servo Abraão. E Abraão era um homem chamado com um propósito, um homem sal da terra e luz do mundo. O propósito de Deus ainda permanece o mesmo através dos tempos, das eras e das dispensações. Abraão intercedeu corajosamente a Deus para poupar Sodoma e Gomorra. Talvez o motivo principal da sua intercessão fosse o seu sobrinho Ló, que residia naquela cidade junto com a sua esposa e com as suas filhas. E então Abraão pede que o juízo de Deus na terra não destruísse o justo juntamente com o ímpio. E nós vemos aqui, irmãos, o propósito de Deus, que permanece o mesmo para com o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ler então Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 19. Vejam o que diz: Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus está dizendo: eu vou ocultar a Abraão, meu servo, o que estou para fazer, visto que eu tenho um propósito com ele, visto que nele serão benditas todas as nações da terra, porque esse é o chamamento de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome, eu te abençoarei, eu farei com que você seja famoso, conhecido. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus com Abraão era que Abraão gerasse um povo sacerdotal, um povo representante, um povo que pudesse ser o sal da terra e a luz do mundo, um povo que manifestasse, proclamasse as grandezas de Deus, para que as outras pessoas se convertessem a Deus, dos seus pecados, das suas trevas existenciais, para a luz do Deus vivo e verdadeiro. E o texto continua assim, irmãos: e nele serão benditas todas as nações da terra. Então vou revelar o que eu estou por fazer, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Isso é discipulado, irmãos. Diz aqui o texto: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que ele ensine, ordene, influencie os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele tem falado a seu respeito. E o Senhor revela o juízo das cidades Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, irmãos, que o clamor dos abusados por esta cidade chegou ao Senhor. O Senhor ouviu o clamor,
e o Senhor veio para destruir aquelas cidades. E nessa passagem nós aprendemos algo muito importante. Nós vemos aqui nesta passagem que quando o justo está no meio dos pecadores, quando o justo está no meio de uma geração perversa, o santo, o limpo no meio de um povo impuro e mau, ele é como o sal, ele é como a luz, ele está ali preservando e impedindo que o juízo venha. E aí nós podemos pensar, já aconteceram tantas coisas neste mundo, tanta maldade, tanta injustiça, tanta perversidade, e por que o Senhor ainda não destruiu tudo? Por causa do sal, por causa do justo no meio dos ímpios. Mas quando a coisa passa do limite, quando o cálice da ira de Deus vai se enchendo, então Deus vem. E é nesse momento que Deus fala com Abraão, que Deus se revela para Abraão, e é nesse momento que Abraão intercede. Eu quero ler com os irmãos Gênesis, a continuação, Gênesis capítulo 18, no versículo 26 agora. O que aconteceu aqui, irmãos? Abraão começa a interceder diante de Deus. Senhor, o Senhor é o juiz de toda a terra, o Senhor não vai destruir o justo juntamente com os ímpios, não faça isso, Senhor. E eu clamo, Senhor, se houverem 50 justos lá, não destrua a cidade por amor dos 50 justos. E Deus responde no versículo 26, acompanhem comigo. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Abraão intercedeu, irmãos, e talvez ele tenha pensado 50 justos, mas parece que 50 justos era um número grande. Abraão possivelmente começa a pensar no seu sobrinho Ló. Poxa, Ló, ele não é um pregador tão eloquente. Será mesmo que Ló, meu sobrinho, que morou comigo, que morou na minha tenda, que aprendeu comigo, que cresceu e se desenvolveu comigo, que foi discipulado comigo, será mesmo que ele foi para esta cidade e ele conseguiu ser o sal da terra e a luz do mundo lá? Será que ele influenciou as pessoas de lá? E talvez Abraão sabia que Ló era um pé lá, um pé cá, um pouco no mundo, um pouco com Deus, meio barro, meio tijolo. E aí Abraão começa a se aprofundar na intercessão, e o versículo 27 diz: disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: se porventura houver ali 40, respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Abraão continua pedindo, irmãos. Talvez ele estava preocupado com a performance espiritual de Ló, com a capacidade de pregação, com a capacidade de manifestar a glória de Deus com a sua vida e de levar pessoas a conhecerem a Deus. E então diz assim a palavra do Senhor: respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. E ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falar somente mais uma vez.
se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Vejam, irmãos, que Abraão vai pedindo misericórdia para aquela cidade, uma cidade impenitente, aliás, 2 cidades impenitentes, cidades más, cidades injustas, cidades impuras, cidades perversas, até pedir pela vida de 10 justos. Por que será que Abraão para quando chega em 10? Talvez Abraão possa ter feito uma conta rápida. Meu sobrinho Ló é justo, porque ele conhece a palavra, ele aprendeu comigo, e ele está naquela cidade, ele tem uma esposa e 2 filhas virgens, certamente ele conseguiu influenciar também a sua casa, então já são 4 pessoas, essas filhas virgens estão prometidas em casamento, a Bíblia diz isso, a palavra diz isso, então certamente estes jovens com os quais elas irão casar, devem ser também crentes, pois não se pode prender a um jugo desigual com os incrédulos, porque que comunhão há entre o que serve a Deus e o que não serve? Que consenso há entre Cristo e Belial? Que concórdia há entre o crente e o ímpio, entre o que serve a Deus e o ímpio? Então ele creu, mais 2 pessoas, são 6 pessoas, certamente Abraão, por ser um homem rico, tinha servos, mordomos que trabalhavam junto a ele, pessoas intimamente ligadas a ele, e certamente Abraão pensou, com certeza ele influenciou esses homens que compram e vendem em seu nome, seus mordomos, então pode ser que tenham aí mais 2 pessoas, mas no mínimo uma pode ter pensado, então já são 7, como Abraão era um homem rico, provavelmente a sua esposa e as suas 2 filhas tinham damas de companhia, moças jovens, amigas íntimas, que penteavam os seus cabelos, que as acompanhavam, e certamente essas moças pela convivência também devem ter sido influenciadas por Ló e por essa família, então já são 10, talvez os jovens que estão prometidos a elas, que foram provavelmente influenciados por Ló e temem a Deus, por isso estão prometidos às suas filhas, provavelmente também influenciaram os seus amigos, também influenciaram as suas famílias, então no mínimo 10, e Ló, e Abraão para de orar então, quando chega nesse número 10, Abraão foi um homem influenciador, um homem que tinha um caráter de influenciar e de levar pessoas a conhecerem a Deus, mas infelizmente Ló não era assim, e eu não sei como você é, mas eu sei que Deus está nos chamando para que nós sejamos assim, alguém que possa salgar o ambiente e levar outras pessoas a conhecerem ao Senhor Jesus. Por isso nós somos chamados, irmãos, na nossa geração, para que também venhamos interceder. A Bíblia diz que Deus procurou alguém que se colocasse na brecha, numa outra estação, num outro tempo histórico, diz a Bíblia, procurei um homem justo, um intercessor, alguém que se colocasse na brecha por este povo, para que eu não trouxesse juízo sobre esta terra, mas a ninguém pude encontrar. Deus nos chama para sermos intercessores, assim como Abraão foi um intercessor. A Bíblia diz, irmãos, em Êxodo capítulo 19, versículo 6, falando do povo de Israel, que eles são nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele diz que agora a igreja é: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito, irmãos, sermos sal da terra e luz do mundo. Gálatas 3,14 diz
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nesse ponto, o Sermão do Monte, ele não nos orienta apenas para o reino dos céus, mas ele nos orienta para a nossa missão terrena. Somos enviados para a terra da qual somos o sal, e Jesus confia a terra a nós. Jesus se dedica mais à nação de Israel, mas aos seus discípulos ele confia toda a terra. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, e a terra somente poderá ser conservada enquanto o sal permanecer sal, enquanto o sal manter a sua ação purificadora e temperante. E nós devemos fazer isso, irmãos, por amor de nós mesmos e por amor desta cidade, por amor de si próprio, porque se o sal se tornar insípido, e aqui eu não quero usar teologia, irmãos, porque a teologia é uma ferramenta filosófica humana de interpretação do texto sagrado. Ela nos ajuda a trazer uma boa interpretação do texto sagrado, mas muitas vezes ela nos atrapalha, porque as teologias, as correntes teológicas são humanas, as interpretações são humanas e não canônicas. Então você pode simpatizar com alguma corrente teológica que faça mais sentido para você, mas muitas vezes elas nos atrapalham. E aqui o texto ele traz algo, irmãos, que faz com que nós venhamos ficar de sobreaviso, porque nós não podemos perder o nosso efeito. Você é o sal da terra, e o sal deve ser incorruptível, e portanto um poder purificador constante. Por essa razão se usava o sal nos holocaustos, e por essa razão o chamado por Cristo ao discipulado, ele é o sal da terra e a luz do mundo. Vejam, irmãos, Jesus não diz, vocês devem ser o sal. Jesus diz, vocês são o sal. Porque ou você é, ou você não é. Se você é igreja, a palavra igreja significa os chamados para fora, você tem que ser sal. Porque se você não estiver salgando, você não é discípulo, e você não é igreja. A Bíblia diz, se o sal perder a sua função, se tornar insípido, se o sal se tornar insípido, aqui entra a questão controvertida, mas não importa, é para nossa advertência. Se o sal se tornar insípido, fique com essa interrogação: como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ah, pastor, eu vou me desviar, vou curtir, depois quando eu for mais velhinho, antes de morrer, talvez quando eu ficar doente, eu me arrependo, peço perdão para Deus e o Senhor me salva pela sua graça. Será, irmãos? Se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve. Será mesmo que você, se desviando, conseguirá voltar para a casa do Senhor? Se arrepender e voltar para a casa do Senhor? Isso é muito sério, irmãos, e nós devemos ficar com essa interrogação. É claro, a Bíblia diz, enquanto há vida há esperança de salvação, mas o texto do Sermão da Montanha é muito forte. O sal deve ser sal, não deve perder a sua propriedade de sal. Também a Bíblia diz, vocês são o sal, e não vocês têm o sal, porque seria uma redução, como fazem alguns cristãos, se nós quiséssemos afirmar que o sal consiste na mensagem dos discípulos. Ah, vocês têm o sal, é a mensagem de vocês que é o sal, então vocês pregam a palavra, mas vocês não precisam viver o que vocês pregam. Não tem problema, isso é uma redução, irmãos, porque toda a existência está envolvida à medida em que você é renovado pelo chamado do discipulado de Cristo. Você se torna um bem-aventurado, e você se torna o sal e a luz do mundo.
E a alternativa, porém, é o sal se tornar insípido. Tudo necessita ser salgado, mas se o sal se tornar insípido, com que lhe restaurar o sabor? Então, por amor a você mesmo, irmão, e por amor a esta geração, aos caçadorenses que estão aí, seja o sal da terra e a luz do mundo. O chamado de Cristo é ser sal da terra, ou sermos destruídos, ser discípulo, ou então sermos destruídos pelo próprio chamado. Não há uma segunda opção. Apenas do sal nós vemos o efeito invisível que é atribuído aos discípulos, mas também nós vemos o brilho visível da sua luz. Vocês são a luz. Uma vez mais, o texto não diz vocês devem ser a luz, mas o texto diz vocês são a luz. E não pode ser diferente, irmãos. Não se acende uma luz para depois se colocar debaixo do alqueire. Essa palavra alqueire era um balde usado para medir sementes, medir grãos. Então você não acende a luz para colocá-la debaixo de um alqueire. Assim como você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E os israelitas, quando ouviam isso de Jesus, logicamente eles imaginavam a cidade de Jerusalém, que for edificada sobre o monte Sião. Nós não podemos, irmãos, esconder a nossa luz. Nós não podemos de forma alguma apagar a nossa luz. E por que razão às vezes nós podemos fazer isso? Às vezes, talvez por medo das pessoas, talvez por timidez. O que vão falar, o que vão dizer? Talvez por algum interesse. Eu vou perder muito se eu me manifestar como sal da terra e luz do mundo. Então é melhor que eu me recolha e que eu me oculte. É melhor que eu apague a minha luz e que ninguém veja que eu sou um discípulo de Jesus. Mas a fuga para a invisibilidade é a negação do chamado. Você está negando o seu chamado. E às vezes, irmãos, essa falta de iluminar também pode ser um amor equivocado. Eu não vou falar de Jesus, eu amo tanto essa pessoa e ela vai se entristecer comigo. Eu não vou falar da justiça de Deus, do pecado para os meus filhos, porque eu vou frustrar os meus filhos. Diga misericórdia, irmãos. Isso é amor equivocado, irmãos. Você foi chamado para ser o sal da terra e a luz do mundo. E algo ainda mais perigoso, uma assim chamada teologia reformatória, a teologia crucis, que é a teologia da cruz. Ou seja, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque aqueles que quiserem ganhar a sua vida nesse mundo, perdê-la-ão, mas aqueles que perderem a sua vida por amor de mim e do evangelho, estes achá-la-ão. E muitas pessoas estão negando a teologia da cruz por uma teologia de uma graça distorcida. E o Senhor Jesus afasta essa possibilidade na continuação do texto em Mateus capítulo 5, versículo 17, vamos ler juntos, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 17, fala sobre a justiça de Cristo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Aqui não diz, até que eu morra e ressuscite, então vou cumprir a lei. E isso aqui que eu estou ensinando só para os judeus, não para os discípulos, mas para o povo judeu. E depois que eu morrer e ressuscitar, não precisa mais, vai ser revogado. Não, irmãos, perceba, versículo 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, não até que eu morra e ressuscite, mas até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei,
até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aqui está falando de discipulado. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos em trevas. Para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, que jaziam em trevas, raiou-lhes a luz. E o Senhor Jesus cumpriu toda a justiça quando Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Quando nós vemos, irmãos, que Cristo teve que padecer na cruz do Calvário para que nós tivéssemos esta segunda oportunidade, neste momento, olhando para a luz que vem do Calvário, nós percebemos a seriedade da lei de Deus, nós percebemos a seriedade dos nossos pecados, que Deus é tão sério, santo e justo, e a sua lei é tão séria, santa e justa, que simplesmente Ele não pode pegar, não, você é meu filhinho bonzinho, então vou rasgar aqui a minha lei, pode viver do jeito que você quiser daqui para frente. Não, irmãos, nós percebemos que o castigo que nos traz a paz veio sobre o Senhor Jesus. Isso é para mostrar como o pecado é hediondo, e ali Ele, sendo justo, sendo cumpridor integral da lei, levou sobre si a condenação que era para nós, para que de agora em diante, iluminados e alcançados pela sua graça e pelo chamado do discipulado, nós possamos deixar o pecado e seguir a sua luz, segui-lo pelo caminho do discipulado, da santificação das nossas vidas, para que possamos nos tornar os bem-aventurados. Vamos nos pôr em pé, irmãos, na presença do Senhor. O Senhor está neste lugar. O Senhor quer que nós sejamos bem-aventurados. O texto sagrado diz aqui claramente: se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, não é uma questão de lei ou de graça, é uma questão de justiça divina, de ser sal da terra e luz do mundo. Se a nossa justiça não exceder, e aí na continuação do texto, os irmãos vão perceber que Jesus vai falando: vocês ouviram que foi dito, não matarás. E era assim para os antigos, os cumpridores da lei. A lei diz: não matarás. Eu, porém, vos digo, a justiça de vocês tem que exceder a dos escribas e fariseus. Se no coração de vocês falarem mal ou odiarem o seu irmão, vocês já cometeram assassinato. Misericórdia, irmãos. E aí ele vai trazendo a lei para uma motivação interna, porque o Senhor não quer meros executores de uma lei externa. O Senhor quer homens e mulheres que tenham a mesma essência, filhos nascidos de Deus, filhos que se pareçam com eles, filhos que se identificaram com a lei, filhos que não matam, não porque está escrito não matarás, mas porque eles realmente não matam, porque se identificaram com o caráter de Deus, em sua conversão, em seu discipulado com Cristo. Mas muitas vezes nós insistimos ainda nos nossos pecados. Pastor, a lei diz não adulterarás, então eu não adultero. Mas a Bíblia diz que se você olhar com cobiça no seu coração para uma outra mulher, você já adulterou com ela. E quantos irmãos, até dentro da igreja, estão mergulhados na prática e no vício da pornografia? Diga misericórdia. Se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, você não entrará no reino dos céus, porque Deus vê o coração.
Ah, pastor, dízimo era lá para o Antigo Testamento, Antiga Aliança. Irmão, se a sua justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, qual é o propósito de trazer o dízimo na igreja hoje? Qual é o propósito de ser fiel hoje nos dízimos e nas ofertas, irmãos? A obra ainda é muito mais relevante do que no passado. Hoje, irmãos, o Senhor Jesus está usando o vosso dinheiro, o dinheiro da igreja, que é dele, que nós estamos devolvendo para o Senhor, para salvar vidas, para a plantação de igrejas entre os povos não alcançados, para a obra do Senhor Jesus e os projetos da igreja do Senhor Jesus nesta cidade e até lá, aqui na nossa Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é justo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Os chamados ao discipulado, os identificados com Cristo, são aqueles que comungam com o corpo de Cristo. E o que é isso, irmãos? É sermos uma só carne com Ele, um só Espírito, nos unirmos. Ele é o cabeça e você é o corpo. E se você realmente é o corpo de Cristo, as tuas atitudes, as tuas práticas, as tuas escolhas, as tuas palavras têm que ser as palavras, as atitudes, as práticas, o andar do nosso Senhor Jesus, porque isso sim é ser corpo de Cristo. Senão você estará se enganando. A Bíblia diz: não se enganem a si mesmos. Se você não pratica a palavra de Deus, aquele que ouve e não pratica, está enganando a si mesmo. Ele é como o homem que vai e contempla a si mesmo no espelho e depois sai e esquece de como era. Então, que nesta noite nós possamos nos converter dos nossos pecados para a luz de nosso Senhor Jesus. Saia dos teus pecados, peça perdão pelos teus pecados. É lógico, irmãos, que nós somos falhos, pequenos, pecadores, somos os pobres de espírito, mas nós somos arrependidos, penitentes. Nós nos esforçamos, nós lutamos contra o pecado, e nessa nossa luta contra o pecado, o Senhor nos dá a sua graça, que não apenas nos perdoa, mas que nos capacita para termos uma vida cristã vitoriosa. Amém? Vida cristã vitoriosa. Você pode se alegrar no Senhor? Bem-aventurados, bem-aventurados, que você ouça estas palavras naquele dia. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus e